Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos meditar Lucas capítulo 10, versículo de 21 a 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem os que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. A palavra de hoje está falando que Jesus exultou. Jesus se alegrou. A gente pode se perguntar, o que causou a alegria de Jesus? Que bom ver Jesus alegre. Que bom ver Jesus feliz. Que bom ver Jesus exultando. O que causou essa alegria em Deus? A gente também exulta na vida por tantas coisas. Algumas notícias, coisas que acontecem na nossa vida, a gente exulta. Jesus exultou. Nos lembremos que nem sempre Jesus exultou. Há momentos, por exemplo, eu posso me recordar da vez que Jesus chorou sobre Jerusalém. Jesus não exultou sobre Jerusalém, Jesus chorou. Jesus chorou sobre Jerusalém, por quê? Porque foram insensíveis à sua visita, foram insensíveis à chamada de Deus. Os mestres, os doutores, não foram capazes de acolher Jesus, não foram capazes de receber Jesus. E veja, Jerusalém, Jerusalém, não foste capaz de acolher Jesus. Mestres, doutores, se consideravam muito sábios. Os que menos Jesus conseguiu entrar no coração foram os doutores da lei. Foram os sacerdotes da época. Gente, presta atenção nisso. O povo que conhecia a Bíblia, vamos dizer assim, conhecia a palavra, eles não se abriram. Por quê? Porque se achavam sábios demais, conhecedores da verdade. Não eram humildes. Não eram humildes. Jesus agora está exultando. E por que ele está exultando? Porque os discípulos estão acolhendo a palavra. Jesus chora por aqueles que não acolhem sua palavra, mas se alegra por aqueles que estão acolhendo. E Jesus está vendo que os discípulos estão acolhendo a palavra. Interessante, não são doutores da lei, não são sacerdotes, são homens simples, fariseus, se fecham. Fariseus orgulhosos, conhecedores, mas fechados e orgulhosos. Esses homens são simples. Esses homens são humildes. Abrem o coração. Pescadores, mas que abriram o coração à palavra. E isso tem um ensinamento profundo, porque somente os simples, somente os humildes conseguem abrir o coração para Jesus. Escuta isso. Somente os humildes conseguem abrir o coração para Jesus. Porque quem não é humilde, e quando eu falo humilde não é cabecinha torta não, viu? Quando eu falo humilde, é a pessoa que tem a capacidade de não se achar dona da verdade. Por que as pessoas do mundo de hoje não acolhem Jesus? Porque elas se acham donas da verdade. Ela acha que não tem que ir para a igreja. Ela acha que a palavra de Deus não é bem assim. Então ela se acha que ela está acima da palavra, ela está acima da igreja, ela está acima de todos. E quem é que tem a verdade? Quem tem a verdade sou eu. É o caso dos fariseus, dos doutores da lei. Eles se achavam donos da verdade.
Para você acolher o evangelho, você precisa ser simples. Como que é essa simplicidade? Poxa, o que o evangelho está falando está indo contra o que eu acredito, está indo contra verdades que eu sempre acreditei. Mas como é o evangelho que está falando? Como é Jesus que está falando? Eu renuncio àquilo que eu considero minha convicção, a minha verdade, para agora assumir a verdade de Deus. Isto é humildade. É igual quando você está brigando com alguém, discutindo com alguém, e os dois querem que a sua verdade seja aceita. Alguém uma hora fala, eu vou abrir mão, eu vou ceder, eu vou ser humilde e vou reconhecer que eu estou errando e que você está certo. Só que na palavra de Deus, ela nunca erra. Essa é a grande diferença. Ela nunca erra. Então quem sempre tem que ceder é você. É você que tem que ceder. Poxa, mas o que a Bíblia está dizendo vai contra o que eu acredito, vai contra minhas convicções, vai contra o que o meu professor na faculdade disse, Então, agora, ser humilde é você entender que Ele é Deus e que você não é nada. Como é que você dá tanto crédito à palavra? Porque eu acredito que a palavra é Deus. Jesus é a palavra. Ele é Deus, então Ele pode mandar na minha vida, Ele governa a minha vida. Mas, gente, isso precisa de humildade. Felizes os olhos que veem e o que vós vedes. Veja, quem recebe Jesus, quem recebe sua palavra é feliz. Quem não acolhe Jesus não pode ser feliz. E eu termino essa meditação perguntando para você: Jesus com você, Ele exulta ou Ele chora? Jesus chora sobre Jerusalém porque eles não se abriram à palavra. Mas Jesus exulta agora porque os discípulos, porque muitos estão acolhendo a palavra. Jesus, Ele exulta com você ou Ele chora com você? Ele exulta com você porque você é humilde e tem falado, Jesus, eu aceito a tua palavra. Jesus, fala comigo. Jesus quer ajustar a minha vida conforme a tua palavra. Ou você é um orgulhoso que não deixa Jesus abrir o teu coração, entrar no teu coração. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.